Olá, vamos iniciar pelo News Up Now, mais um Minas Agora. Dessa vez com o estrelado Júlio Quinan, que exerce várias atividades e vai contar para a gente como ele consegue fazer isso tudo. Vem comigo e nos acompanhe. Júlio, um prazer muito grande ter você aqui. E eu confesso que fiquei surpresa quando eu li um pouco do seu currículo e vi as várias atividades que você exerce e as exerce todas com maestria. Eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar aqui. E, na verdade, eu não sou isso tudo, não, que se fala. Eu tento fazer, Eu diria que modesto. Fazer o melhor de mim e é claro que a gente se embaraça um pouco, né, tropeça um pouco. Dizem que um maestro que toca 7 instrumentos tem a tendência de desafinar um ou outro instrumento, né? Mas a gente tenta levar. Mas faz parte da vida desafinar em alguma coisa, em algum momento, né? Mas graças a Deus eu tenho amigos, né? Eu não digo nem as pessoas que trabalham comigo, são amigos, parceiros, né? Tem um bocado deles aqui no estúdio aqui. Minha esposa, que é uma baita de uma parceira, o Neftali. Meu filho, que está sempre me ajudando também nas produções. Então, vamos começar falando de livro? Bora, vamos falar. Fale um pouco do seu livro para a gente. Quando foi que você quis escrever esse livro e onde você buscou a sua fonte inspiradora aí, no caso? Eu tenho trabalhado nesse livro há cerca de 15 anos. Na verdade, eu nasci nos anos 70, no início dos anos 70, e essa história ela aconteceu em 72. Então, eu não me dava por gente ainda nessa época, mas eu cresci ouvindo as histórias, porque todo mundo aqui no Triângulo Mineiro conhece muito essa história, já ouviu falar muito de Orlando Sabino. Sem dúvida. Né? E eu cresci ouvindo essas histórias, aquelas histórias que eram mais ligadas à lenda, eram mais supersticiosas do que o trabalho documental, que a gente até falou em off aqui do Pedro Popó. Brilhante, fantástico o trabalho do Pedro, e que me serviu como fonte de pesquisa. No caso dele, foi o Monstro de Capinópolis. O Monstro de Capinópolis. E você deu o nome ao seu... O Diabo Está Lá Fora. Né? Que, na verdade, esse nome surgiu até ontem. O livro foi adotado em mais uma escola, graças a Deus, lá em Goiás. E a gente foi chamado, eu e Miguel, que esse livro foi escrito a 4 mãos. E aí uma das perguntas foi o porquê do nome do livro, por que o diabo está lá fora? É porque numa das entrevistas que a gente fez em Capinópolis, nós passamos lá uma semana colhendo relatos, pesquisando os fatos. Pesquisando, né? Uma das pessoas falou isso e acabou virando um título de um dos capítulos e eu achei pertinente colocar esse nome. Nomear o livro Exato. dessa forma. Até porque tirava um pouco o foco do que era, né? A gente não entendia que o Monstro de Capinópolis ou o Matador do Triângulo pudesse ter o alcance que esse título poderia ter, né? Ele fica mais global, digamos assim. Porque essa história ela pode ter acontecido em qualquer lugar. Eu né? acho que o título instiga as pessoas a lerem o livro. Com certeza, né? Com certeza. Tem que ser pensado. É bem pertinente, realmente. A gente pensa. A gente teve algumas críticas dizendo que, nossa, mas ficou um título parecendo que é uma coisa religiosa. Mas tudo bem, né? Também desperta a sua curiosidade de saber o que é. Sem né? dúvida. Então, mas graças a Deus a gente tem sido muito bem sucedido com esse livro. Né? Depois do lançamento do livro, e que você nos contou de uma forma muito peculiar, e eu já estou com vontade de ler o livro. Sabe, pode ter certeza que chama muita atenção. Eu queria que você falasse um pouco da sua intimidade com a questão da publicidade. Sim. Quando a gente começa a ser inserido no mercado de trabalho, você tem que tomar uma decisão na vida, né? O que fazer. Por desenhar, por sempre trabalhar com desenho, com ilustrações, desde muito novo, desde muito pequeno, a publicidade era uma área que poderia me dar me sustentar, né, financeiramente. Sim. E que era uma coisa que eu gosto de fazer. Né? Então eu juntei o útil ao agradável. Então eu acabei indo parar na publicidade por conta do desenho. A publicidade tem alguma coisa a ver com sua passagem por Araguari?
Tem sim. Quando eu estive servindo o Exército aqui em Araguari, em 89, eu trabalhei numa seção chamada S3 e lá era praticamente o departamento de comunicação do batalhão. E eu acabei conhecendo o Sargento Napoleão e o hoje Capitão Edmar, né, que fazia praticamente todo esse trabalho muito parecido com publicidade, que era produção de comerciais, era a captação de imagens para produzir algum documentário. Então a gente estava sempre produzindo ou escrevendo um texto, uma redação, um texto publicitário, né? Tecnicamente é um texto publicitário, eles eram ótimos redatores, e sempre ilustrando algum material, né? Que eu sou do período antes do computador, então tudo era feito à mão mesmo. Difícil a vez. Então eu acabei pegando a parte mais de produção, eu diria assim, do que de publicidade necessariamente. Mas tá tudo interligado. Se você for olhar, eu acabei tendo esse envolvimento aí com a propaganda aqui, já em Araguari, e já saí dali já sabendo que eu ia trabalhar com publicidade. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Júlio Quinado. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Então, Júlio, vamos continuar nossa conversa aqui. Eu queria que você agora falasse um pouco do Júlio cineasta. Conte com detalhe, que eu sei por cima e quero saber mais. Ai, que bom. A questão de eu me envolver com o cinema, ela vem muito antes do publicitário, né? Como a gente falou aqui também. O cinema foi lá aos 6 anos? Foi aos 6 anos, quando eu... Então vamos puxar a história. Eu entrei, me levaram para ver O Menino da Porteira, um filme feito na época com o Sérgio Reis, e depois refilmado agora com o ator Daniel, né? Mas pelo mesmo diretor. Eu até brinco, né? O camarada já fez 2 filmes, fez o mesmo filme 2 vezes, eu não consegui fazer um ainda. Estou terminando de fazer, mas enfim, porque é muito difícil. As dificuldades que a gente enfrenta, né, É muito difícil. Mas voltando lá, imagina que é um menino de 6 anos, do interior, entrar numa sala de cinema e acostumado ao mundo preto e branco da TV, que naquela época... Ainda era, né? Uma TV colorida, era uma coisa fora do... Luxuosa. Era um luxo. E quando eu vi aquela tela enorme, com aquele som e aquelas cores, eu já saí dali sabendo que eu ia fazer cinema. Eu falei, eu vou fazer cinema. Mal sabia Balançou o menino. Mal sabia eu o caminho que eu teria que percorrer, né? Mas em tudo que eu fiz, assim, de certa forma, foi um grande aprendizado para o cinema. Em todos os lugares por onde eu passei, sempre teve alguma coisa que estava relacionado ao cinema, né? Pessoas que me incentivaram a ler desde muito cedo, né? Aos 11, 12 anos, eu lia muito mais do que eu leio hoje, né? Por pura falta de tempo, não é preguiça, mas eu lia muito mais, eu li coleção de Júlio Verne, tudo. Eu fui, para você ter ideia, o primeiro livro que eu li foi As Aventuras de Tom Sawyer. A partir daí, esse envolvimento com gostar de contar histórias, né? Porque eu acho que fazer cinema, antes de mais nada, você tem que gostar de contar histórias. E eu tinha muito certo que eu queria fazer isso. Era tanto que as minhas brincadeiras sempre envolviam o cinema. Eu cheguei, tinha um caminhão baú no fundo do quintal da minha casa, onde tinha uma espécie de ferro velho. E esse baú ficou abandonado lá há muito tempo. E eu montei um cinema dentro desse baú, porque era escuro, era uma caixa escura. E eu pegava uma caixa de sapato, botava uma lanterna dentro da caixa de sapato, colocava uma lente de aumento num buraquinho ali, fazia os desenhos num plástico, colocava na frente da lanterna e projetava esses desenhos na parede do fundo do caminhão, num lençol branco, pego escondido da minha mãe. E eu cobrava por um amiguinho para ficar cobrando a entrada dos meus amigos para ver o cinema que eu tinha feito. 2 características, muito criativo e esperto. E aí eu exibia. Na verdade, o dinheiro era... Eu queria exibir meus filmes já, né? Mostrar, meus desenhos, né? Já era seu ideal ali, impresso. Exatamente. Então eu acalentei esse sonho. A publicidade era algo que me aproximava
do cinema, disso, e ao mesmo passo que eu poderia me manter, como eu já falei aqui antes, e eu fui estudando muito, né? A gente, quando você não é bom em alguma coisa, você tem que estudar muito, né? Então eu acho que eu me aprofundei muito nisso, fui estudando muito, até finalmente juntar uma turma e poder começar a fazer meus primeiros filmes. Depois que eu trabalhei com publicidade, eu fiz mais de 2.000 comerciais para televisão, escrevendo, roteirizando, dirigindo, produzindo. Então eu acabei pegando o jeito, né? Eu trouxe um pouco dessa produção publicitária para o cinema, que é uma coisa que deixa o custo um pouco mais barato também. Quando eu escrevi o livro O Diabo Tá Lá Fora, a intenção já era transformá-lo num roteiro, né, para filme. E isso já foi feito, a gente está aguardando então aí a hora certa, né, para filmar, porque a gente está falando de custos vultuosos, somas, né, vultuosas, né? E, bom, depois que eu consegui fazer meus 4 curta-metragens, eu finalmente consegui juntar uma turma para fazer um longa, né, que é o Theo, Além da Liberdade, que a gente está finalizando agora e espera estrear ele nas salas de cinema lá por volta de maio, junho desse ano ainda. Primeiro semestre ainda, né? Isso, é o meu primeiro longa, com a participação do Jackson Antunes, né, um ator consagrado, né? Fantástico, mas também com atores locais, que é o caso do Roberto Garcia Marques, que é aqui de Uberlândia, e que trouxe um elenco, um casting para o filme fantástico. A gente tem uma atriz revelação que foi encontrada em Joviânia, uma cidadezinha do interior de Goiás, e ela deu um show, assustou todo mundo com o carisma e o talento dela. E fora as pessoas da parte técnica, né, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo aqui e posso cometer uma injustiça aí não falando o nome de alguém, né? Mas sintam-se representados aí na pessoa do Neftali, né, do Jorge Daur, que foi um baita de um diretor de fotografia. A gente está com uma equipe agora fazendo o som do filme, que é o estúdio do Maurício Domene, em São Paulo. Está colocando uma orquestra de cordas para fazer a trilha do filme, que é uma coisa rara no Brasil hoje, é você ter uma orquestra fazendo o som do filme, porque praticamente tudo é sintetizado. Mas um pouco antes, eu quero falar de um projeto, eu não sei se você vai me perguntar, mas eu já vou adiantar aqui, provavelmente, que é um projeto de cinema voltado para escolas, que é o Cine Educar. Em parceria com a escola em Itumbiara, a gente montou esse projeto a primeira vez, a gente já está partindo para outras escolas, mas foi exatamente de introduzir dentro das escolas uma oficina de cinema que vai desde a ensinar as crianças a trabalhar com roteiro, o que mexe com redação, né, que a pessoa aprender a escrever, a trabalhar um texto. Desenvolve, né? Exatamente. A parte técnica, né? Mostrar para eles o que envolve, o que tem atrás das câmeras, né? Não só os atores ali atuando, mas também vê, né, quem está atrás. Olha aqui, olha a quantidade de pessoas aqui para fazer esse programa. Quanta gente envolvida, né? Exatamente. Não sai pronto da câmera, né? Então vai desde isso até a edição final, né? A montagem do filme. E foi fantástico, porque a primeira escola com que a gente trabalhou é uma escola de rede pública, municipal, e que de famílias, os alunos são oriundos de famílias desajustadas. Ah, tá. Então, assim, é o pai que está preso, é a mãe que é alcoólatra. São os tais problemas sociais que a gente... Que eles jogam lá e a gente conseguiu, com isso, transformar a vida dessa garotada. Foi um fator, um divisor de água na vida deles lá. Então, acho que é um trabalho que Júlio, você tem que ser falado. concorda comigo que a questão da cultura, ela é ligada intimamente à qualidade de vida do cidadão? Você tocou num ponto que a gente sempre defende. Nós, fazedores de cultura, temos uma responsabilidade muito grande. Porque se todo mundo que faz cultura hoje soubesse o impacto que ele causa, né, nas pessoas ao redor dele, ele o faria com muito mais esmero e com muito mais cuidado. Então, uma das ideias é essa, o projeto Cine Educar. Projeto lindo. Inclusive, a gente trabalha isso dentro da escola, mas tentando, inclusive, né, trazer um polo de cinema para lá, né, Neftali? Alugando um galpão, colocando o pessoal em oficinas de teatro para que esses alunos também possam entender o que é uma atuação. Nós não estamos dizendo aqui que todos vão se tornar cineastas, mas
quando a pessoa Mas vão aprende ter isso... conhecimento da área. Então, o que já é, assim, fantástico. Não é legal a pessoa poder saber o que é isso e Lógico. falar... E porque isso muda a percepção do mundo, né? A pessoa, quando ela vê Obviamente. algo... Mesmo... vamos fazer uma outra comparação aqui, hipotética. Eu não vou me tornar um astronauta, mas eu gosto de saber como é que se faz para chegar à Lua, por exemplo. É claro. Então, assim, isso muda a tua percepção. O conhecimento é direito, né, Exatamente. de todos nós. Exatamente. Então, saber como se chega no ponto final de qualquer coisa transforma a sua vida, faz com que você seja uma pessoa mais, com mais discernimento, né? Com mais determinação. Gente, eu poderia ficar o dia inteiro conversando com o Júlio, com certeza não conseguiria saber tudo que eu gostaria dele. Mas o nosso tempo esgotou, então eu vou agradecer imensamente a você, tá? Leve consigo a minha admiração e meus agradecimentos. Aprendi muito, tenha certeza disso, tá? Eu que Teremos agradeço. outras oportunidades, espero. Eu é que agradeço, fico lisonjeado com as suas palavras, extremamente honrado de estar aqui, viu? Obrigado, Rony Stone, a equipe toda aí. Mas eu é que fico agradecido. Esses espaços, essas oportunidades que nos são dadas, elas têm um valor, uma significância muito maior do que o que a gente traz aqui para vocês. Isso é que é importante. Muito obrigado mesmo. Obrigada eu. E assim, com esse papo maravilhoso e agradecendo a Deus pela oportunidade que me deu de conhecer o Júlio e aprender tanto com ele, nós fechamos mais um Minas Agora. Até a próxima.